E, gente, olha, a delegacia de homicídios já tem uma linha de investigação no caso do atentado lá do Vale do Reginaldo no final de semana. Vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso ontem, que acabou vitimando também um jovem, um garoto de 11 anos que está em estado grave no Hospital Geral do Estado. Nós falamos desse caso ontem aqui no nosso Fenômeno. A Mônica Hermílio está ao vivo nesse exato momento com a delegada a doutora Mônica, tá? Aliás, com a delegada Daqui a pouquinho a delegada vai falar com ela. Eu vou falar com a Mônica agora, daqui a pouco a delegada vai trazer mais informações. E a gente quer saber o que é que pode ter acontecido para ter essa sequência de crimes nessa região. Porque houve uma morte e, coincidentemente, logo em seguida, esse atentado, Mônica. Me parece que uma coisa está ligada a outra ou não. Você tem essas informações? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Polícia Civil está investigando, né, se os dois casos têm relação. Logo cedo, um adolescente foi baleado, um adolescente de 15 anos foi baleado. Ele levou pelo menos 7 tiros, não resistiu, morreu. De acordo com informações, né, de testemunhas, dos populares, 3 homens chegaram na comunidade, efetuaram vários disparos, todos direcionados ao rosto do adolescente, que não resistiu e morreu na hora, né? A polícia investiga se o adolescente teria algum envolvimento com a criminalidade na localidade. Aí, horas depois, outro caso, na mesma localidade, no Vale do Reginaldo, né, no bairro do Poço, 2 homens em uma moto chegaram e abordaram um grupo. 4 homens e uma criança de 11 anos. Efetuaram vários disparos. Um homem de 42 anos morreu na hora, não deu tempo de socorrer, ainda tentaram socorrer ele para o hospital, mas ele morreu antes mesmo, né, de receber qualquer atendimento médico. E 3 homens e uma criança foram levados para o HGE. Os 3 homens já receberam alta na manhã de hoje, mas a criança segue internada na unidade de terapia intensiva, na UTI, e de acordo com o boletim emitido pelo hospital, o estado dela é grave. Ela teve ferimentos no tórax e permanece grave em observação. A polícia está investigando se esses 2 crimes têm alguma relação, alguma ligação. E se por acaso foi vingança, vai investigar o que é que está acontecendo. A delegada ainda não ouviu nenhuma testemunha desse caso do Vale do Reginaldo, mas segue, né, buscando indícios, buscando parentes, buscando vizinhos que possam ter presenciado tudo isso e que possam trazer algum esclarecimento para que a polícia siga uma linha de investigação. E daqui a pouco eu vou conversar com a delegada Thalita Aquino, da Delegacia de Homicídios de Maceió, para saber dela sobre um outro caso que aconteceu na segunda-feira, né? 2 jovens foram mortos a tiros em um bar e a gente vai entender como é que foi essa história, essas pessoas já foram ouvidas. Ela agora há pouco estava ouvindo uma das testemunhas e a gente vai saber mais detalhes sobre esse caso. Até já, Wilson. Muito bem, Mônica. Parece que a violência está voltando com força, né? Nós tivemos esse caso no Reginaldo no último domingo, 2 sequências aí de tiroteios e mortes. Agora há pouco também, né? Agora ontem, parece no centro, também mais 4 pessoas baleadas, uma morta, enfim. Daqui a pouco você vai trazer mais informações sobre isso e informações com a delegada também da DHPP. Obrigado, Mônica. A Mônica volta daqui a pouquinho com mais detalhes sobre esse caso, tá? Dessa questão dessa tentativa de chacina, que acabou então tendo 2 homicídios no mesmo domingo no Reginaldo, e essa outra tentativa também de chacina com 4 pessoas feridas dentro de um bar no centro de nossa capital. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso, a Mônica Hermílio vai trazer essas informações pra gente. Tá fácil não, hein? É um risco muito grande, tem muita gente armada, pintando o set, querendo resolver tudo na base do revólver, da pistola e tudo mais. Voltamos ao faroeste, será que é isso? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que ficaram feridas? Quem são os atiradores? Por que queriam atirar e matar essas pessoas? É isso que a polícia está investigando e também a gente quer saber e trazer para vocês. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar ao vivo agora com a repórter Mônica Hermílio, que vai nos trazer informações sobre o atentado ocorrido em um bar aqui no centro de Maceió. O que a gente quer saber, Mônica? O que aconteceu para que tivesse essa sequência, inclusive, de crimes nessa região? Primeiro, a gente está falando do Reginaldo, essa sequência que a gente está sem entender se tem correlação nisso, e depois essa do centro também, onde 4 pessoas foram vítimas, uma delas acabou morrendo, 2 pessoas acabaram morrendo e 2 acabaram ficando feridas, isso dentro de um bar. O que aconteceu, Mônica? Nos conte tudo.
Pois é, Wilson, um fim de semana, né? O início de semana bem conturbado, bem violento, como eu falei agora há pouco, na outra entrada. No domingo, 4 pessoas foram internadas, 3 adultos, uma criança de 11 anos que permanece em estado grave no HGE. Um homem de 42 anos não resistiu e morreu. Antes, algumas horas antes, um adolescente de 15 anos sofreu vários disparos, pelo menos 7. Todos no rosto, que a gente percebe logo que pode se tratar de um crime de execução. Todos no rosto, ninguém foi identificado, nem do adolescente. Foram 3 homens que chegaram, efetuaram os disparos e fugiram sem ser identificados. O outro caso, no Vale do Reginaldo também, 2 homens em uma moto chegaram e saíram também sem ser identificados. A polícia continua investigando. A gente vai falar sobre esse caso com a delegada Thalita Aquino e também sobre o caso do centro. Delegada, vou começar falando sobre esse caso do Vale do Reginaldo, o que a polícia já tem de informações? A investigação já começou? Vocês já conseguiram ouvir alguém sobre esses casos? Eles têm relação? Bom, boa tarde, primeiramente. Nós já iniciamos a investigação, tanto do caso do Reginaldo como do centro, e especificamente do Reginaldo, as investigações estão no início, né? Nós estamos aguardando que as pessoas que estão internadas tenham alta para acolher os depoimentos. Já temos alguma linha de investigação para verificar e iniciar os nossos trabalhos, mas o mais importante até então é justamente colher o depoimento dessas pessoas que foram internadas. Esses 2 casos, a Polícia Civil acredita que possam ter relação pelo tempo que foi muito curto entre um e outro? Nós não temos certeza, mas também não descartamos essa possibilidade. Então, uma das linhas de investigação é que haja relação entre esses 2 crimes, né, por terem acontecido no mesmo bairro, mesma localidade e com um intervalo pequeno, de poucas horas. Já se sabe se as vítimas tinham envolvimento com a criminalidade? Não, a princípio a gente está levantando essas informações para que a gente tenha certeza do que realmente aconteceu, se elas tinham algum tipo de envolvimento. Outro caso que chamou a atenção na noite de ontem, no centro, um bar, inclusive estava lotado, né? Não sei se a gente já está com as imagens no ar, mas um bar que estava lotado, cheio de gente, e começou um tiroteio. Quais são as informações que a Polícia Civil já tem? Alguém já foi ouvido sobre esse caso? Esse caso nós também já iniciamos a investigação, inclusive 2 pessoas foram autuadas em flagrante ontem pelo delegado plantonista, e o que nós verificamos de início é que havia 2 jovens em um bar, eles estavam bebendo em um bar no centro por volta das 11 horas da noite, quando chegaram mais 2 homens armados e iniciaram os disparos. Então, um desses jovens que estava no bar estava armado, reagiu aos disparos. E aí houve 2 mortes, sendo um dos jovens que já estava no bar e o outro jovem que iniciou os disparos. Os outros 2 foram feridos e autuados em flagrante. Você já tem o estado de saúde? Ele já tem condições de prestar esclarecimentos? Eles foram socorridos ao HGE, um já foi interrogado pelo próprio delegado ontem, e o outro está no HGE aguardando a alta. Delegada, desses que vieram a óbito, um de 18 e um de 19 anos, vocês já verificaram se os 2 têm passagem pelo sistema carcerário, se já tem histórico com a criminalidade? Possivelmente sim. É algo que nós estamos verificando, até porque estamos dando prioridade a outras diligências de campo. Mas é uma linha de investigação, é justamente o envolvimento com o tráfico, até porque os 2 jovens que entraram no bar e iniciaram os disparos teriam mencionado que são da localidade conhecida como Brejal. Então a gente sabe que ali é uma área onde o tráfico de drogas, infelizmente, é muito forte. E eles não procuraram, fazer isso em um lugar onde só eles fossem se confrontassem. As pessoas, o bar lotado, deve ter sido as pessoas relatam o desespero, como é que foi na hora toda essa ação? Até o momento nós não conversamos com eles, né, mas com certeza foi um momento de muita tensão no local e é algo que ninguém deseja passar. Eu só quero ressaltar aqui, inclusive, peço às pessoas que tenham qualquer informação a respeito desses homicídios que não deixem de fazer suas denúncias através do canal 181, que a Polícia Civil garante o sigilo e é uma ferramenta de trabalho muito importante para a gente.
Tá bom, delegada, muito obrigada pelas informações. E é isso, Wilson, final de semana bem pesado, mas a Polícia Civil segue investigando os casos, os 2 casos do Vale do Reginaldo e esse caso que aconteceu no centro, que vitimou 2 jovens, né, um de 18 e um de 19 anos, que provavelmente estavam em conflitos por questões de tráfico, questões da criminalidade, disputa de territórios, e a Polícia Civil segue investigando. E como a delegada falou, se você tiver informações, anonimato é garantido, mas você vai ajudar, né, a encontrar os outros envolvidos, ligando para 181 sem precisar se identificar, mas você pode ajudar. Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Agradeço a delegada também pelas informações. As oitivas estão começando, ainda está muito no início e talvez ela não queira trazer muitos detalhes para não atrapalhar as investigações, mas nos 2 casos me parece acerto de contas, parece vingança, né? Tanto no caso do Bar, que eram duas facções que acabaram se encontrando e acabaram trocando tiros, né? Com a rivalidade dos dois, e também do Reginaldo. É isso que precisa também ser apurado. Nós vamos continuar acompanhando os detalhes e vamos depois trazer para os nossos telespectadores. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouco com mais informações aqui no Fenômeno Fique Alerta. Muito bem.